Olá a todos, professor Marcos Ítalo, aqui com vocês. Hoje nós estamos trazendo, pessoal, um vídeo com um assunto bem interessante que é polígonos. Então quem está com dúvidas sobre esse assunto, sobre esse tipo de figura plana, que são os polígonos, e precisa estudar ou vai fazer alguma prova, é interessante que você dê uma paradinha e dê uma olhada nesse vídeo, tá bom? Então, olha o primeiro exercício aqui. Um polígono convexo possui 500 lados. Qual é o número de diagonais desse polígono? Vamos aqui, antes de resolvê-lo, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, para quem está com muita dúvida, tá bom? Professor, o que é um polígono? Pessoal, um polígono é uma figura plana, ok? Formada por segmentos de reta, que ela é fechada e que esses segmentos eles não se cruzam, tá? A não ser nas extremidades dos segmentos. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui alguns exemplos de figuras que não são polígonos, tá? Por exemplo, olha aqui. Isso aqui, eu tenho segmentos de reta. Só que se você observar, bem aqui, ó, você tem um buraco, ela não é fechada. Então, para ser polígono, não basta ser formado por segmentos de reta. Essa figura plana ela tem que ser fechada, essa aqui é aberta. Aí você pega essa outra figura aqui, olha. Olha lá. Olha, ela tem segmentos de reta, mas tem uma parte dela que não é reta. Então, embora ela seja fechada, mas como tem essa parte aqui que não é reta, que não é um segmento de reta, também não é um polígono, tá? E olha essa outra aqui, ó. São figuras planas formadas por segmentos de reta, fechada, mas nesse caso, você tem esses segmentos se cruzando aqui, ó, fora das extremidades. Então, esses três primeiros exemplos aqui, pessoal, eles não são polígonos. Esse porque é aberto, esse porque tem uma parte que não é um segmento de reta, esse aqui porque tem esses segmentos se cruzando aqui, tá certo? Então, isso não são polígonos. Dê exemplo aí de um polígono, professor, de uma figura que seja realmente um polígono. Então, vou mostrar aqui, ó. Tá aqui uma. Tá bom? Olha lá. Isso aqui é um polígono, pessoal. Ok? Vou mostrar outra aqui. Vamos colocar esse aqui. Olha. Essa outra figura aqui também é um polígono. Tá? Deixa eu botar aqui outra mais legal. Tá aqui. Tá bem retinho. Olha aí. Então tá aqui dois polígonos. Tá? E agora, interessante. Esse primeiro aqui, pessoal, ele é chamado de polígono convexo. Veja que aqui na questão que nós estamos trabalhando, ele fala em polígono convexo. Tá bom? E professor, quando é que um polígono é convexo e quando ele não é convexo? Então, pessoal, ele é convexo quando você consegue pegar qualquer dois pontos dele, colocar um segmento, ó, e todos os pontos desse segmento, todos os pontinhos desse segmento, eles estão dentro da figura. Tá vendo? Nesse caso, olha essa estrela aqui, que aqui também é um polígono. Se eu pegar um segmento, ó, com extremidades dentro da figura, aqui e aqui, ó. Tá vendo? Você vai ter pontos desse segmento aí, ó, que vão estar dentro da figura e vão ter pontos que estão fora. Então, isso aí garante que ele não é convexo. Tudo bem? Então, esse primeiro polígono aqui, esse aqui, ele é um polígono convexo. E o outro lá, aquela estrelinha, ele não é convexo. Então, esse aqui é convexo. E esse aqui não é convexo. Ok? Não é convexo. É também chamado de côncavo. Ok? Então, o convexo é como ele fosse inteiro, ele não tem entradas, não tem
reentrâncias, tá? O que não é convexo tem, tudo bem? E esses aqui não são polígonos. Esses aqui não são polígonos, pelas razões que nós já discutimos. Ok? Tudo bem? Agora, professor, o que é esse negócio de diagonal do polígono? Pessoal, diagonal é o seguinte: o polígono ele tem vários elementos. Por exemplo, os vértices, que são os pontos aqui onde encontra os lados, os segmentos, que são os lados se encontram nos vértices, são esses pontos. E se você ligar dois pontos, tá? Dois pontos desses que não são vizinhos, dois vértices que não são vizinhos, aí você encontra uma diagonal. Então tá aqui os vértices. Vamos supor que aqui é o vértice A, aqui é o vértice B, aqui é o vértice C e aqui é o vértice D, tá? Então, se eu ligo, por exemplo, o vértice A com o vizinho dele, que é o B, isso aqui é um lado dessa figura. Mas se eu ligar o vértice A com o C, que não é vizinho dele, então isso é uma diagonal, tá bom? Tá aqui uma diagonal. Vamos traçar aqui uma diagonal. Se eu ligar o B com o D, isso aqui é uma diagonal. Tudo bem? Como é que eu calculo o número de diagonais de uma figura como essa? Tá? O número de diagonais, pessoal, de um polígono convexo, você pode achar da seguinte maneira. Chamando de n o número de lados, n menos 3, ok? Sobre 2. Então, esse D é o número de diagonais. Tá? E o que é o N? É o número de lados. Então, no meu caso aí, o polígono tem 500 lados. Então, como vai ficar? Número de diagonais vai ser, substituindo lá naquela fórmula, 500, abre parênteses, 500 menos 3 dividido por 2, ok? Então, nós substituímos o n, que é o número de lados, por 500. Então, aqui vai ficar 2. E agora, pessoal, é só fazer as continhas, né? Resolve ali dentro do parêntese. Você vai ter 500 menos 3, 497, dividido por 2. Aqui nós podemos fazer de duas maneiras, né? Aí você vê o que é mais fácil para você. Ou a gente multiplica o 500 pelo 497 e depois divide por 2, ou então a gente pode dividir logo o 500 por 2. Eu vou optar por fazer assim. 500 dividido por 2 vai dar 250. Aí você vai ficar com a multiplicação simples, 250 vezes 497. Quando você fizer essa multiplicação, aí você vai encontrar o número de diagonais, pessoal. Então, o número de diagonais dessa figura que tem 500 lados vai dar 124.250. Ok? Então, uma figura com 500 lados tem 124.250 diagonais. Ok? Então, pessoal, o que é que nós vimos aqui? Que para calcular o número de diagonais de um polígono convexo qualquer, eu utilizo essa expressão. O número de diagonais é n menos 3 sobre 2.
onde n é o número de lados. Ok? Vamos passar para a próxima. Olha aí. Outra questão envolvendo diagonais de um polígono. Ele está dizendo que existe um polígono que possui o número de lados igual ao número de diagonais. E ele quer saber qual é o nome desse polígono. Olha, pessoal, para eu saber o nome de um polígono, eu tenho que saber o número de lados, porque o nome de um polígono é dado pelo número de lados. Por exemplo, se ele tem 3 lados, é um triângulo, 4 lados, um quadrilátero, 5 lados, um pentágono, 6 lados, um hexágono, 7 lados, um heptágono, tá? 8 lados, um octógono, ou chamamos de octágono, 9 lados, um eneágono, 10 lados, um decágono e assim por diante. Então vamos lá. Ele está dizendo, a informação que ele está dando é que o número de lados é igual ao número de diagonais. Como é que a gente calcula o número de diagonais? Vamos lembrar? Ok? O número de diagonais, a gente já viu ali no exercício anterior, é dado por n menos 3 sobre 2, onde n é o número de lados. Mas ele está dizendo, pessoal, que o número de lados é igual ao número de diagonais. Então vamos fazer assim, vamos substituir esse D aqui, que é o número de diagonais, pelo N, porque D e N são iguais, é a mesma coisa. Ele está dizendo que o número de diagonais é igual ao número de lados. Então, no lugar desse D, eu vou substituir por um N. Então, vai ficar N igual a N menos 3 sobre 2, né? Vamos ajeitar aqui. Eu botei um N aqui. Vamos. Isso. Vamos corrigir isso aqui. É 2. Ok? Então a aula aqui vai ser bem raiz, pessoal. Hoje com direito a fogos, latido de cachorro e tudo mais, né? É época de política e de vez em quando tem alguém passando aí, soltando fogos, alguma coisa. Então vai ser uma aula raiz, com direito a tudo. Ok? Entenderam o que nós fizemos, pessoal? Ele disse aqui, no início, que o número de lados da figura do polígono é igual ao número de diagonais. Ou seja, foi o que ele disse. Ele disse que esse D, que é o número de diagonais, é a mesma coisa que o número de lados. Se o número de lados for, dando um exemplo, 1000, o número de diagonais é 1000, algo do tipo. São iguais os números. Por isso que eu pude substituir, tirar esse D aqui da fórmula e substituir por N. Agora vamos fazer assim. Isso ficou parecido com proporção, né? Então vamos multiplicar aqui, ó. Tá certo? Em cruz. Então vai ficar, ó, 2 vezes N, ok? 2 vezes N igual a N que multiplica N menos 3. Tudo bem? O que é que nós fizemos aqui? Eu só passei esse 2 aqui multiplicando aqui, ó. Tudo bem? Então, veja que agora eu tenho o N multiplicando aqui do lado esquerdo da igualdade e multiplicando aqui também, ó. Isso é N vezes N menos 3, tá? Como esse N é o número de lados, o número de lados nunca é zero, né? É um número diferente de zero, número inteiro diferente de zero, eu posso... o número natural diferente de zero, eu posso cancelar esses N's. Então, eu posso cancelar esse N da esquerda com o N da direita. E olha com o que eu fiquei. Do lado de esquerdo, 2. Do lado direito, N menos 3. Então, ele está dizendo que N menos 3, aquilo lá, é igual a 2. Olha aí, pessoal, como ficou legal. Passa o 3 para o outro lado. Então, N é igual a 2 mais 3. Ou seja, N é igual a 5. Ou seja, a figura tem 5 lados. Ok? Uma figura que tem 5 lados, pessoal,
ela é chamada de pentágono. Tá bom? Pentágono. Tá certo? O pentágono é uma figura de 5 lados. Vou mostrar aqui um pentágonozinho para vocês verem. Cadê? Tá aqui um pentágono, olha. Tá bom? Então é essa figura aí que nós estamos trabalhando. Então o pentágono tem 5 lados. E observe, ele vai ter também 5 diagonais. Tá bom? Olha lá, ó. Uma, duas, é isso? 3, 4, tá aqui a outra, ó. 5. Olha como ficou legal. Formou uma estrela lá dentro, né? Está vendo? Então é essa figura que nós estamos falando. Então essa figura tem 5 lados e se você for olhar as diagonais dentro dele, ele também tem 5 diagonais. Então essa figura é o pentágono, ok? Então pessoal, questões parecidas com essa você resolve dessa forma, né? Às vezes ele pode dizer qual é o polígono que possui o número de diagonais, o dobro do número de lados. Aí você substitui, se fosse, seria 2n aqui, né? O triplo do número de lados, 3n. Mas a maneira de resolver vai ser a mesma, ok? Então tá aí a figura que a gente queria, que é um pentágono. A gente encontrou o número de lados, que foi 5, ok? Espero que tenham entendido. Vamos para a próxima. Olha essa aqui. Qual é o número de lados de um polígono cuja soma dos ângulos internos é igual a 720 graus? Professor, o que é isso? Negócio de soma dos ângulos internos. Eu não entendi bem não, esse negócio de ângulos internos. Então preste atenção, vamos pegar aqui essa figura que a gente acabou de ver, que é um pentágono. O que ele chama de ângulo interno, pessoal, são esses ângulos que estão dentro do polígono, formado pelos lados aqui. Tá? Tem os vértices nos vértices do polígono e os lados são também os lados dos ângulos. Então tá aqui os ângulos internos. São esses que estão aqui dentro, ó. Tá vendo? Então o polígono ele tem o número de lados, é o mesmo número de vértices, é o mesmo número de ângulos internos e também é o mesmo número de ângulos externos. Porque além dos internos, pessoal, tem os internos. Tá bom? Então a cada ângulo interno, você pode associar um outro ângulo aqui fora, que eu chamo de ângulo externo, ó, esse aqui de fora. Tá vendo? Então, por exemplo, essa figura aí, ela tem 5 lados, é um pentágono, não é isso? Ela tem 5 vértices, ela tem 5 ângulos internos, ela tem também 5 ângulos externos. Ok? Então tá aqui, ó, traçando para vocês verem, vai ficar bem claro. Você tem os ângulos internos e os externos. E professor, como é que eu consigo saber a medida desses ângulos? Que é o que ele está querendo aí, né? A soma dos ângulos internos da figura. Ele quer saber a soma dos ângulos internos. Pessoal, tem como calcular isso, tá bom? Nós vamos ver isso agora. Tá? Então, a soma dos ângulos internos de um polígono, você pode achar fazendo n menos 2, onde n é o número de lados, vezes 180, ok? É assim que eu calculo a soma dos ângulos internos. Tudo bem? Observação também, presta atenção. Eu tenho aqui um ângulo interno e tenho aqui um ângulo externo. Observe, quando eu somo um ângulo interno com externo, eu tenho aqui um ângulo raso, olha aqui, ó.
É um ângulo de 180 graus, é meia volta, né? Um ângulozinho raso. Então você pode também dizer que um ângulo interno mais um ângulo externo, isso é 180 graus, ok? Beleza? Então se você descobrir o de dentro, você consegue saber o de fora, subtraindo de 180 e vice-versa. O que é que a gente pode dizer também sobre ângulos? Professor, se eu quiser saber a medida de um ângulo desse, um ângulo interno, tá? Então, se o polígono ele for regular, professor, o que é um polígono regular? É um polígono que os lados têm a mesma medida, pessoal, e os ângulos também, os ângulos internos, tá bom? Então, se o polígono for regular, um ângulo interno desse é a soma dos ângulos internos. Como eles são todos iguais, então você divide pela quantidade deles, que é n. Tá bom? Outra coisa que é interessante, quando você soma os ângulos de fora do polígono, que são os ângulos externos, para qualquer polígono convexo, você vai ter sempre o mesmo valor. A soma dos ângulos externos de um polígono é 360 graus. Olha como é interessante. Tá? Então, num polígono regular, se eu quiser saber um ângulo externo, basta dividir 360 graus por n, porque a soma deles é 360 e eles são todos iguais, porque é um polígono regular, eu consigo achar dessa maneira. Pronto, isso aqui foi um resumo, né, dessa parte de ângulos de um polígono. Vamos resolver nosso problema, ok? Vamos ao problema. Tá? Isso aqui foi só um resumozinho para vocês. Então, interessante, né? Para você revisar esse assunto, tem um resumo dessa parte de ângulos de um polígono, essas expressõezinhas. Vamos para lá. Qual é o número de lados de um polígono? Ele quer saber o n, pessoal. Ele quer saber quem é esse n, ó, o número de lados. Cuja soma dos ângulos internos é 720 graus. Ele já sabe quanto é a soma. Ele está dizendo que a soma dos ângulos internos é 720 graus. Mas, amigos, nós não já sabemos como achar a soma dos ângulos internos? Olha essa primeira expressão. Soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180. Então, esse 720 é o resultado dessa continha, n menos 2 vezes 180. Então, vamos escrever, no lugar desse SI, vamos botar aqui, n menos 2 vezes 180 graus. Então, isso é só os ângulos internos. Só que eu já sei que isso é igual a 720. Então, só escrever lá, 720. E, professor, será que aqui eu não posso usar aquela propriedade distributiva? Multiplicar aqui e aqui, o tal do chuveirinho? Pode, amigo, você pode fazer assim. Mas eu acho que aqui ficaria mais legal, pessoal, se você pegar o 180 e já passar direto para o outro lado. Você pode fazer isso, tá bom? Ele está multiplicando, então você pode passar ele dividindo. Vamos lá. Então eu vou pegar n menos 2, olha, vai ficar n menos 2. Eu não vou precisar mais do parênteses, porque não vai ter mais o 180. 720 dividido por 180. O 180 está multiplicando ali. Então eu posso escrever dessa forma. Como vai ficar? Quando você dividir 720 por 180, vai dar 4. Então você vai ter n menos 2 igual a 4. Olha como ficou fácil agora, pessoal. Passa o 2 para o outro lado. Então, n é igual a 4 mais 2. Então, você encontra que n é igual a 6. Ou seja, a minha figura é uma figura que tem 6 lados. Não é isso, pessoal? Então, a minha figura ela tem 6 lados. A nossa figura aqui é chamada de hexágono, não é isso?
Esse prefixo hexa significa 6. Isso é um hexágono. Hexacampeão. Campeão 6 vezes, né? Então, a minha figura é um hexágono. Então, uma figura que tem 6 lados, quando eu somar os ângulos de dentro dela, vai dar exatamente 720 graus. Ok, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês aí essa questão, para falar sobre essa parte de soma dos ângulos internos. Vamos para a próxima. Olha lá. Os ângulos internos de um quadrilátero, olha aí, pessoal, o quadrilátero é uma figura de 4 lados. Medem 3x menos 45, 2x mais 10, 2x mais 15, x mais 20. Ele quer saber quanto mede o menor ângulo. Pessoal, um quadrilátero é uma figura de 4 lados. Vamos descobrir aqui quanto é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. A gente sabe que a soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180. Acabamos de ver na questão anterior. Então, no caso do quadrilátero, ele tem 4 lados. Então, n é 4. Então, fica 4 menos 2 vezes 180. 4 menos 2 é 2. Eu vou ter 2 vezes 180. Ou seja, qualquer quadrilátero, qualquer figura, qualquer polígono convexo de 4 lados vai ter como soma dos ângulos internos 360 graus. Tá bom? O triângulo é 180, né? O quadrilátero vai ser 360. Tudo bem, pessoal? Agora, ele está dizendo que quando eu somo os ângulos internos, eu encontro 360. Então, vamos lá, vamos somar esses ângulos. Porque ele está dizendo quem são os ângulos internos. Ele está dizendo que um soma é 3x menos 45, um é 3x menos 45, o outro é 2x mais 10, e assim por diante. Então, eu vou pegar o primeiro ângulo, que é 3x menos 45, somar com o segundo ângulo, que é 2x mais 10, somar com o terceiro ângulo, que é 2x mais 15, e somar com o quarto ângulo, que é x mais 20. Ele é um quadrilátero, então ele tem 4 ângulos internos. Quando eu somar esses ângulos internos, eu vou encontrar exatamente 360, porque como a figura é um quadrilátero, a soma dos ângulos internos dá 360. Então, pessoal, nós temos aqui uma equação do primeiro grau. Nós vamos poder rapidamente achar aqui o valorzinho de x, o valor desse x aí, e aí nós vamos descobrir quanto é que vai ser cada ângulo desse. Tá bom? Então não é uma conta difícil, né? Quando eu somar aqui, ó, 3x mais 2x, 5x, mais 2x, 7x, mais x, 8x. Então, quando eu juntar esses x aí todos, eu vou ter 8x. Quando eu fizer essa conta aqui, ó, eu tenho 20 mais 15 mais 10. Isso aqui, pessoal, dá 45. Menos esse 45 dá 0. Ok? Tudo bem? 20 mais 15, 35. 35 mais 10, 45. Então, fica menos 45 mais 45. Ou seja, vai zerar essa parte dos números aqui. Isso tem que ser igual a 360. Então, tá claro que aqui vai dar 0. Esses dois diminui. E eu fico só com 8x. 8x igual a 360. Então, o x é 360 dividido por 8. Tá bom? 360 dividido por 8. Quando eu dividir aqui 360 graus por 8, nós vamos encontrar 45. Então, esse x é 45. Mas calma que não acabou não.
Olha o que é que ele quer saber. Ele quer saber quanto mede o menor ângulo. Então, cada expressão dessa é um ângulo. Tá? Vamos supor que o primeiro lá é um ângulo A. 3x menos 45. Vamos substituir o x. Fica 3 vezes 45 menos 45. Ok? Fazendo essa continha, isso aqui vai dar 135 menos 45. Isso aqui vai dar 90. Então, aquele primeiro ângulo é 90 graus. Vamos chamar aquele segundo ângulo de B, que é o 2x mais 10. Substitui o x, 2 vezes 45, o x é 45, mais 10. 2 vezes 45 você vai ter 90, é isso? 90 mais 10, 100. Então o segundo ângulo lá é 100 graus. Pega o terceiro ângulo, chamar de C, que é 2x mais 15. 2x mais 15. Então vai dar 2 vezes 45 mais 15, ou seja, 90 mais 15. É isso? Que é 105. 105 graus. E finalmente, pessoal, o último ângulo lá, eu vou chamar de D, que é o x mais 20, que com certeza vai ser o menor ângulo, né? Tá certo? Você já podia até ter vindo direto para ele, né? Mas eu fiz questão de calcular um por um para você ver como é que faz, tá? Se ele tivesse pedido todos os ângulos. Então ficou 45 mais 20, que vai dar 65. E essa é a minha resposta. Tá? Então a resposta aqui é 65 graus, que vai ser o menor ângulo pedido. Tranquilo? Então é assim que a gente faz um problema desse tipo. Então aqui a gente amadureceu um pouco essa parte de soma dos ângulos internos. E a gente viu um problema onde a gente calculou cada um dos ângulos internos da figura. Tá? Ah, professor, se essa figura não fosse o quadrilátero, se ele dissesse que é um polígono de 15 lados, um pentadecágono, né? A mesma coisa. No lugar do 4 aqui, você ia botar um 15. 15 menos 2 vezes 180, iria calcular. E no lugar do 360 ia dar esse valor lá. Tudo bem? Então é assim que a gente faz. Então vamos... Mais um problema aqui, pessoal. Ok? Então tá aí. Olha lá. Com esse probleminha aqui, a gente fecha aqui o vídeo. Tá bom? Olha aí como é legal. Olha essa figura. Pentágonos regulares congruentes podem ser conectados lado a lado. Então você tem vários pentágonos, olha, observe, formando uma estrela de 5 pontas, conforme destacado na figura a seguir. Ele quer saber quanto mede o ângulo θ. Ok? Deixa eu ver aqui um pouquinho as anteriores. Ok. Então vamos lá. Então ele quer saber quanto mede esse ângulo θ. Olha como é interessante. Olha, cuidado. Essa estrelinha que está aqui dentro não é um polígono convexo, né? A gente viu isso já. Tá bom? Então você não vai querer aplicar essas fórmulas nelas não. A gente vai poder aplicar nas que estão fora. Tá? Observe que essas figuras que estão fora aqui, todas, tá? São pentágonos regulares, tem 5 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E pentágono regular, quando ele fala regular, significa que os lados são iguais e os ângulos internos também são iguais. Congruente significa que esses pentágonos todos são iguais entre si, né? Tem as mesmas medidas, tá? Então vamos lá, uma ideia, pessoal. Observe.
Vamos tentar achar quanto mede um ângulo interno de um pentágono desse. Vamos tentar achar a medida desse ângulo aqui, ó. Um ângulo interno. Isso é um ângulo interno do pentágono. Como é que a gente faz isso? Nós já sabemos calcular a soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos é quem? N menos 2 vezes 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos do pentágono, como o N é 5, são 5 lados, é 5 menos 2 vezes 180. Ou seja, 3 vezes, resolvendo o parênteses lá, deixa eu ajeitar aqui que ficou meio feio, 3 vezes 180. Quer dizer que se eu somar os 5 ângulos que estão dentro do pentágono, eu vou encontrar isso aí. Tá bom? E essa continha aí vai dar 540, né, pessoal? 180 vezes 3. Quer dizer, lá dentro do pentágono, quando eu somo os 5 ângulos, dá 540. E o que é que nós já vimos aqui numa questão anterior? Olha aqui, ó. Aqui, onde eu fiz um resumo. Que quando eu tenho um polígono regular, eu quero achar um ângulo interno desse, eu vou pegar a soma desses ângulos e dividir pelo número de ângulos que eu tenho. Porque eles são todos iguais, é como se eu estivesse dividindo uma conta, né? A conta deu R$100 e eu tenho 4 pessoas para pagar. Cada qual vai pagar o mesmo valor. Então, é 100 dividido por 4. Ok? Vai dar 25 para cada. Então, aqui é a mesma coisa. É como se fosse a conta de R$540. E no meu caso aqui, eu vou ter 5 ângulos, ó, iguais. Esse. São 5 iguais, porque o polígono é regular. Então, eu quero achar um ângulo interno. Então, é a soma dos ângulos internos dividido por N. Ou seja, no meu caso, a soma dos ângulos internos do pentágono deu 540. Então, eu tenho 540 dividido por 5. É um pentágono, vai ter 5 lados, vai ter 5 ângulos internos. Essa divisão, pessoal, dá 108 graus. Ok? Professor, quer dizer que esse ângulozinho aqui, ele é 108 graus? Sim. Então, esse ângulozinho aqui, pessoal, ele vai medir 108 graus. Aí veja, observe, que esse ângulozinho aqui também é o mesmo, porque aqui é outro pentágono que está do lado. Então aqui também é 108 graus. E esse outro ângulozinho vizinho a ele aqui, ó, também é 108 graus, porque essas figuras todas são pentágonos regulares. Ok? E o que você pode observar? Olha aqui, amigo. Se eu pego aqui, ó, você tem um ângulo θ. Se eu continuo, vou girando, 108 mais 108 mais 108, eu acabo fechando, não é isso? O círculo. E nós sabemos que aqui, ó, tem um ângulo de uma volta completa. Uma volta completa é 360 graus. Então, quando eu pegar e fizer essa soma, θ mais 108 mais 108. Deixa eu ajeitar isso aqui, pessoal, que não ficou legal não. Pronto. Então, quando eu fizer essa soma, θ mais 108 mais 108 mais 108, vai fechar um ângulo de uma volta, que é igual a 360 graus. Tudo bem? Então, fecha aí um ângulo de uma volta. Então, fica fácil, né, calcular esse θ. 108 mais 108 mais 108
vai dar 324. Então vou ficar com θ mais 324 igual a 360. Então esse θ passa o 324 para o outro lado, subtraindo, é 360 menos 324. Olha como ficou legal. Então aquele ângulozinho lá dentro da estrelinha, θ, vai ser um ângulo de 36 graus. Olha como foi legal esse problema, pessoal. Tá bom? Então, para eu calcular um ângulo aqui interno de dentro de um polígono que não é convexo, um polígono côncavo, essa estrelinha, eu observei aqui a figura e vi que eu tive que calcular um ângulo interno dos polígonos convexos regulares, que são esses pentágonos. Então, eu calculei a soma dos ângulos internos de um pentágono, que é 540, dividi por 5 para descobrir quanto é cada um deles. E eu vi que esses três ângulos aqui, quando somam com o θ, eu tenho uma volta completa, que é 360, e aí você conseguiu achar o seu θ. Então, um problema interessante para a gente fechar essa lista. Então, eu espero que essa aula tenha sido legal, que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Até a próxima.